Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Desejo também uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Que Deus o abençoe a cada um de vocês, a cada um que escuta e que me seguem nas minhas plataformas das redes sociais. Meu Instagram, Evangelista Ivani Barbosa, onde tem quase 2.200 pessoas, os meus seguidores, e também as minhas 117 inscritos no meu canal YouTube. Peço que os irmãos continuem, aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam lá, me ajude meu canal a crescer, o canal Livros para Adorar, que está ali no YouTube, amém? Também peço que os irmãos me ajudem, quando sempre puder, esteja sempre em oração, orando por mim, pela família Barbosa, e sentir no coração de mandar uma oferta, para esse pequeno homem de Deus aqui, manda uma ajuda para mim. Eu estou preciso, ainda não estou trabalhando, e eu preciso de uma ajuda para me manter, Tem a internet, ainda bem que graças a Deus minha internet aqui é só apenas R$60, a água de beber, que é onde eu moro aqui, Currais Novos, Rio Grande do Norte, é uma cidade que para você tomar uma água boa, você tem que comprar, A água da carne ela só serve para cozinhar, para lavar roupa e tomar banho, amém? Então me ajude. O meu número do WhatsApp é meu Pix, tá bom? É o código do estado, Rio Grande do Norte é 849, aí você coloca 9940 0030 e coloca o meu nome completo, viu? Ivanês com Z, amém? Porque tem pessoas que escrevem meu nome Ivanês com S, com acento no E. Não tem acento no E, nem termina com S, é Ivanês com Z, Ivanês Barbosa da Silva. Aí você vai e coloca o meu número do WhatsApp, 849, aí coloca 9940 0030, então vai aparecer, aí você vai depositar nesse número, esse número é meu Pix, tá bom? Então me ajude me mandando uma oferta de amor, uma oferta missionária. Deus abençoe a todos e vamos agora para a palavra. Eu quero deixar aqui como base um texto bíblico, em seguida vou trazer alguns assuntos em relação a respeito sobre assuntos doutrinários, assuntos que às vezes não é comentado, muito na igreja, principalmente no momento de reunião, onde ali o pastor ele não dá o espaço para o sombreiro também se expressar, cada um dá ali a sua tese, falar naquilo que pensa, em qual área que precisa ser mudado, que precisa ser executado, ser praticado. Então, uma vez quando a gente não pode falar, opinar, a gente fica às vezes com a mão artada, Mas é importante, irmãos, nas reuniões também o sombreiro interagir. E aí que vai ser aprovado ou reprovado a tese do irmão, o pastor, O pastor está ali para ouvir, mas a última palavra, geralmente sempre é do pastor, porque o pastor ele está ali, ele é a autoridade espiritual, ele é que está com o cajado na mão, Mas no mínimo, pelo menos o pastor ele tem que dar pelo menos a oportunidade para o sombreiro falar em qual área que precisa mudar para que a igreja cresça, Para que a gente venha trabalhar em comunhão uns com os outros, para a igreja ter a unidade, Porque a igreja ela sem a unidade, ela fica uma igreja às vezes até dando brecha para o espírito de contenda, Amém? Então, irmãos, eu quero deixar como base aqui o Salmo 133 e o verso 1, amém? Que diz assim o salmista: "Oh, tão bom e quão suave é", ou em outra versão diz assim: "Fosse que os irmãos vivam", ou que os irmãos vivessem em união. É como óleo precioso, preciosos, que desce sobre a barba de Arão, que desce na barba de Arão. Amém? Então, irmãos, a gente precisa
ter este óleo, né? O óleo da unção de Deus, o óleo do Espírito Santo, a presença de Deus em minha e em sua vida. Precisamos estar cheio da graça de Deus, temos que estar cheio de virtude, né? De dons, talentos, para usá-la e usá-lo poderosamente, com sabedoria, com amor, na obra de Deus, porque a obra é de Deus, a obra não é do homem, irmãos. E quando o homem ele passa na frente de Deus, colocando a carroça, né, na frente dos bois, dando um passo maior do que a perna, vai findar sendo atropelado, e tudo que está sendo gerado, né, passa a ser reduzido em nada, né, irmãos? Então é igual como uma mulher quando ela está grávida, ela não pode levar queda, ela não pode ter raiva, porque ela pode perder o bebê, né? A igreja, quando ela está nascendo, ela tem que ter unidade, ela tem que ter amor uns com os outros, os irmãos têm que ter visão, tem que ter jogo de cintura, tem que ter discernimento, tem que ter estratégia, né? A igreja, para ela nascer saudável, tem que ter amor, né? As pessoas que estão na frente da obra têm que trabalhar com amor pelas almas, tem que ter comunicação, tem que aprender a interagir uns com os outros, tem que ter paz, né? Tem que procurar seguir a paz com todos, se for possível, né, irmão? Como diz em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 18 e 21, está lá escrito também, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, se for possível, né, tenha-se paz com todos, não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mateus 7, versículo 12, também está escrito, Jesus, ele nos falou desta maneira, né, se vocês quiserem que os outros, né, façam alguma coisa para vocês, né, ou para vós, fazeis vós também, ou fazeis primeiro vós fazeis primeiro vós também, porque essa é a lei dos profetas. Então, irmãos, a gente precisa se preparar a cada vez mais para a obra missionária, um trabalho espinhoso, mas é um trabalho que você está fazendo para Deus, e o salário vem de Deus. Deus é que dá o sustento, Deus é que chama, ele se responsabiliza. Quando ele chama para a obra, ele se responsabiliza, irmão. Então não adianta a gente ficar pensando da onde é que vai vir o dinheiro para pagar o meu gás, pagar minha água, minha luz, pagar minha internet, botar a feira para dentro de casa, o alimento, né, comprar o meu material de limpeza, comprar a mistura, comprar a roupa, o calçado, o remédio, o dinheiro. Da onde é que vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro vai vir da onde? E aí o ombreiro, ele fica preocupado. Então, irmãos, nós que somos trabalhadores de Cristo, né, coluna da casa de Deus, nós somos cefeiros, né? Lá no livro de Lucas 9 e o versículo 23 e 62, Jesus, ele deixou bem claro ali, né? Jesus, ele deu ali o livre-arbítrio, amém? Jesus, ele disse assim, ó, Lucas 9, 23, se vocês quiserem, ó, se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se vocês quiserem, tá vendo aí? Tem que negar, né? Deixar para trás o orgulho, a soberba, o egoísmo, o fariarismo, a hipocrisia, né? A divisória, a contenda, o ciúme, a inveja, prostituição, adultério, tudo que vai destruir a sua vida espiritual e trazer escândalo para a casa de Deus, você tem que deixar de lado. Você tem que viver com a sua vida no altar, começando na sua casa. Quando eu estou pregando sempre com batalha, eu prego às vezes sobre batalha espiritual, eu sempre costumo dizer isso, que a nossa casa, irmão, a nossa casa é um pedacinho do céu, tem que ser um pedacinho do céu. A nossa casa é a extensão da igreja, é a nossa casa. A nossa casa tem que ter todo dia o devocional, todo dia temos que estar, né, lendo a palavra de Deus, sempre em oração, amém?
a casa da gente tem que ter pelo menos uma vez por semana um culto doméstico, né? Reunir a família e junto a adorar a Deus, porque é Ele que merece toda a adoração, todo louvor, toda a honra e toda a glória. Tudo foi feito para Deus, como diz lá em Romanos 11:35, né? Que tudo foi feito para Ele, tudo é por Ele, e é para Ele que foi feito todas as coisas, queridos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos saber qual é a nossa vocação dentro da casa de Deus. Se nós não estamos bem em casa ou na igreja, não tem como o nosso ministério brotar, né, e multiplicar, né? Uma vez sua família estando bem, o seu ministério vai bem. Agora, se você estiver em casa com contenda, né, dando lugar ao espírito de ciúme, de inveja, né, com a mente suja, né, maliciosa, né, malicioso, né, cobiçoso, né, invejoso, não tem como Deus operar em coração sujo, em mente suja. Por isso que precisamos tirar cada dia, não é só o argueiro do olho, né, mas também a trave, né. Às vezes amanhece o dia preocupado no que o governo federal vai fazer durante esse ano, preocupado como é que a igreja vai crescer, porque a igreja ela cresce gradualmente, né? E o ministério nosso, meu irmão, começa em nosso lar, em nossa casa. Eu sempre costumo dizer isso, eu sempre vou continuar falando, até um dia todos entenderem isso, que o nosso ministério no começo não é dentro da igreja, é dentro de casa, irmão. A nossa conduta, o comportamento cristão, né? O amor, né, pelas almas. Se você não tem amor primeiro pela sua família, e nem tem amor consigo mesmo, nem com a sua família, como é que você vai ter amor com as pessoas lá fora? Como é que você vai cuidar bem da casa de Deus se a sua casa é desorganizada, irmão? Então organiza a sua casa. Foi o que Isaías falou para o rei Ezequias: arruma a sua casa porque tu vais morrer. Aí o que foi que o rei Ezequias fez, irmão? Colocou a cara no pó, né? Se voltou para a parede, né? Clamou a Deus, falou como ele andava na presença de Deus e cobrou de Deus o direito dele. Ele queria ali o direito de resposta e ele recebeu. Antes do profeta Isaías sair do pátio, né, do grande palácio ali do rei, ele voltou e disse para o rei Ezequias: rei, Deus manda dizer que por você ter falado, orado, Ele ouviu as suas orações. E Ele manda dizer para você que Ele está acrescentando na tua vida 15 anos, mais 15 anos. O rei já estava condenado para morrer, mas o rei, ele tomou uma posição ali, ele tomou uma atitude, né? Ele foi clamar. Eu acho que ele conhecia ali aquela palavra lá de Jeremias, né? Jeremias 33:3, né? Clama a mim, responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então ele se voltou para Deus. Meu irmão, o milagre só acontece quando a gente se volta para Deus. Você não pode ficar sem orar. Tem crentes que estão me ouvindo aqui nesse vídeo, eu creio que vai me ouvir. Quantos dias você não ora mais? Você não faz um jejum, né? Não vai a uma escola dominical, não assiste uma escola bíblica, não participa do culto de doutrina na sua igreja. Quantas vezes você foi? Quanto tempo faz que você foi? Irmãos, isso é brecha. Quando nós deixamos de praticar o Evangelho de Cristo, a gente se torna uma pessoa recalcado, né? Insuportável de conviver na sociedade, em casa e na igreja. Então, irmãos, o crente ele tem que ver na prática do Evangelho, praticando o amor, a caridade, lançando o pão sobre as águas. Lance sempre o seu pão sobre as águas, irmão. Perdoa também aquela mágoa, aquele ressentimento que você tem no seu coração. Você não liberou ainda perdão, você não pediu perdão, ou você não perdoou. Está ali
comendo por dentro. Isso é uma janela aberta, meu irmão. Você ficar oprimido, deprimido e chegar ao estágio de depressão. E aí você se torna uma pessoa problemática, complexado, né? Orgulhoso, egoísta, soberbo, né? Presunçoso, sem afeto natural, amante de si mesmo, irreverente, rebelde. Todas essas ferramentas do mal, ele vai começar a trabalhar em sua mente, em seu coração. E para você se libertar, você tem que jejuar e orar. É orar, vigiar, orar e jejuar. E comer da palavra, como o profeta Ezequiel, lá no capítulo 1 do profeta Ezequiel, está lá escrito. Deus manda Ezequiel comer do rolo. E diz assim, ó, coma desse rolo, porque esse rolo ele tem sabor de mel. Coma bastante da palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque uma vez nós fazendo isso, pode ter certeza que o céu se abre, né? Um milagre vai acontecer. Agora a gente tem que viver na prática do evangelho, não é viver na teoria. Porque tem muitas pessoas que só vivem no abstrato, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer cozinhado, eu vou fazer assado, né? Fica patinando no gelo igual pinguim. E quando cresce um pouquinho, cresce para baixo, igual o rabo de cavalo, não cresce para cima. Irmão, nós temos que crescer para cima, para a glória de Deus. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedor. Amém, irmãos? Romanos 8,37, a parte B do versículo, está lá escrito. Por todas essas coisas somos mais que vencedor. Amém, irmãos? Por aqueles que nos alistou, por aquele que nos alistou, que é Jesus Cristo. Ele nos elegeu, nos alistou. Ele comprou a nossa salvação, dando o seu último sangue, a última gota do sangue, lá na cruz do Calvário. Jesus, ele está voltando. Jesus foi, mas não deixou nós órfãos, não. Ele foi e deixou o Consolador conosco. Ele vai voltar, ele vai vir buscar o povo zeloso, de mãos limpas, de coração limpo, de boas obras. Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. E a igreja tem que estar preparada. Mas enquanto a igreja estiver com contenda, né, com essas divisórias, com essas falácias, com esses falatórios, com essas divisórias, né? Enquanto a igreja estiver com esse espírito de ciúme, de contenda, né, de farearismo, de hipocrisia, não tem como essa igreja ela está sendo aprovada por Deus para subir para o céu. Vai estar se encaixando naquela palavra lá de Mateus 7, 23, que Jesus... Eu vou ler do 21, 22, 23, para você entender melhor o 23, amém? Quando Jesus disse assim, ó: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, é do Senhor, mas os que fazem a vontade do Senhor, esses sim pertencem ao Senhor. Mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermo. Aí no 23, né, Mateus 7, 23, Jesus ele vai responde para todas essas pessoas: e eu me direi abertamente a todos: apartai de mim, todos vós que praticaram a iniquidade, eu não vos te conheço. Vai ser forte nesse dia. Tem até uma palavra que ela numa tradução mais forte, né? Que Jesus ele declarou assim, ó: apartai de mim, maldito, para o fogo do inferno. Eu nunca te vi, não te conheço. Mateus 7, 23. Jesus vai falar isso. Então, irmãos, vamos orar para que a gente faça parte desse pacote, que a gente venha fazer parte da comunidade que Jesus vai rejeitar, porque Jesus ele vai rejeitar, irmãos. Salmo 9, versículo 17, né? Salmo 9, verso 17, o salmista, ele recebeu a revelação de Deus e falou, como fosse assim uma advertência, né, para nós, nos advertindo, nos exortando, né? E dizendo assim, ó: todos os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus, em outra versão, que se esqueceram de Deus, todos serão lançados no fogo eterno, né? no lago de fogo, né? Em outra versão diz no fogo do inferno. Todos os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus, ou que se esqueceram
de Deus serão lançados no fogo do inferno, no fogo ardente, né? No fogo que não consome, né? No largo de fogo. Irmão, o inferno é real, como é real também o céu. Mateus 7, versículo 13 e 14 está lá mostrando o caminho estreito e o caminho largo. Você que escolhe qual o caminho que você quer seguir, o estreito ou o largo. Amém? Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Jesus, ele chegou até a dar ânimo a muitos que estavam cansados. Ele chegou a declarar ali em Mateus 11, 28 e 29. Jesus, ele disse assim, venham todos os que estão cansados. Em outra versão diz assim, venham todos aqueles que estão afadigados, né? Estão cansados. Venham todos os que estão cansados e oprimidos, né? E oprimido, quer dizer, sufocado, doente, né? Venham todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, quer dizer, carregados de luta, de prova, né? De dívida, de enfermidade, de perseguição. Jesus está chamando essas pessoas que estão carregadas nisso, né? Com luta, com problema, com depressão, problema na família, né? Problema no casamento. Jesus, ele chegou a dizer isso, venham todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados e eu vos aliviarei a aprender de mim. Jesus disse que tem que aprender com ele, amém? Aprender de mim, que sou humilde e manso de coração, e meu jugo é leve e suave. O jugo de Jesus Cristo é suave, é leve, e enriquece, não dá dor de cabeça para ninguém, irmãos. Se volte para Deus, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele na sua vida enquanto ainda há tempo. Enquanto muitos não valorizam o dom e o talento que Deus te deu, às vezes o teu pastor, às vezes a liderança da igreja, às vezes a diretoria da igreja, o dirigente da congregação, às vezes não valoriza você, não lhe vê, né? Duas coisas estão acontecendo aí, ou ele tem inveja de você, né? Ou está faltando nele discernimento para discernir quem tem o dom e o talento. É uma ferramenta, né? Essas duas ferramentas é Deus que nos dá, né? Por isso que lá no livro de Apocalipse 3, né, o versículo 11 e 13, né, tá lá escrito, quando o apóstolo João ele declara, né, ele diz assim, ó, guarda o que tu tem, ó, advertindo, olha uma advertência aí, ó, guarda o que tu tem, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Guarda, né, o talento, o dom que Deus te deu, meu irmão. Como é que você guarda? É vigiando, é praticando, é botando em prática, é executando aquilo que Deus colocou na tua mão. Irmãos, eu sempre costumo dizer e vou continuar falando. Irmão, pode ir 1000 na sua frente, pode ir 1000 na minha frente. Um milagre só vai acontecer quando chegar na sua vez. Não adianta alguém tomar a sua frente, a minha frente, irmãos. Porque muitas igrejas hoje, ela está parada. Por que ela está murchando igual maracujá? Por que ela não cresce? É por falta de discernimento. É porque quem está na frente foi colocado, irmão, foi um coração egoísta. Está na frente ali. Aqui só louva quem eu quero, só prega quem eu quero. E eu só evangelizo. Só vai ter evangelismo se eu estiver de dentro. Se eu não tiver, também não vai ter. Não confia nos ombreiros, não confia nos auxiliares, não confia na igreja, não confia, né, este cargo em alguém, para alguém fazer. Não é obrigado o pastor estar presente em todos os trabalhos, mas tem como obrigação o pastor olhar para a igreja, olhar para um irmão ou uma irmã e ver que ele tem dom, ele tem talento, e dizer, meu irmão, use para a alegria de Deus, para a alegria do povo de Deus. Use o talento, né, que seja de evangelizar, que seja para pregar, né, para fazer visita, né, fazer parte aí da comissão de visita, visitar as casas. Porque, irmão, todos os dias a gente encontra dois grupos. Há um tempo atrás, quando eu aceitei minha fé em 2000, em 2000 eu aceitei minha fé, algo que eu achei interessante, que eu achava interessante, irmão, que eu passava pelas ruas e via. Naquela época era só apenas 5 grupos.
que geralmente sempre eu via nas cidades. Aí reduziu agora para 2, só tem 2 andando. Aqui eu posso citar, que não precisa eu ter ética, né, para falar os nomes, né? Por que essas pessoas estão desistindo de evangelizar? Por que alguns ainda permanecem evangelizando, mesmo tendo uma bagagem não boa, um material bom de evangelismo, mas eles estão na porta. E eles estão cumprindo o idem de Cristo, que é de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos uns aos outros, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está cumprindo o que Jesus falou, que está escrito em 2 cantos na Bíblia, né? Em Marcos 16, 15 e em Mateus 28, versículo 19. Amém, queridos? E muitos não estão, nós como evangélicos, né, que pregamos o material, temos um material bom, sadio, pregamos um evangelho raiz, né? Não pregamos um evangelho distorcido, adulterado, prostituído, como muitos pregam, né? Muitos estão pregando aí o evangelho, os falsos profetas, né? Tem mais jogo de cintura, tem mais visão, tem mais determinação, né? De que nós que temos, né, uma bagagem boa, que pregamos o evangelho puro, genuíno, né? Cristalino. Nós pregamos o evangelho deturpado não, irmão. Nós pregamos o evangelho puro, o evangelho da graça, o evangelho do amor, da reconciliação, do perdão. Pregamos sobre a vida de Jesus, pregamos a verdade. E nós às vezes se encovardamos e não caímos no campo, irmãos, para falar de Deus. A maioria quer púlpito, quer os púlpitos da igreja, mas a maior pregação que tem, irmão, não é dentro da igreja. A maior pregação que tem na igreja ainda e sempre vai ser, as pregações evangelísticas, culto acampal, cruzadas, né? Vigílias, aonde a gente vai buscar ali, vai carregar as baterias, né? É bom a gente pregar, um crente pregar para crente, isso é bom demais, não é fácil, entre aspas, né? Na realidade, o pregador, quando ele vai pregar dentro da igreja para crentes ali, sempre tem alguém ali crítico, e sempre vai criticar ali, vai criticar seus erros teológicos, né? É o contrário do ímpio, né? Do incrédulo. Você vai diretamente a eles e fala do amor de Deus para eles, eles acham bonito, não questionam porque não conhece a Bíblia. Você pregar para uma pessoa que conhece a Bíblia é mais difícil. Você pregar para quem não conhece é mais fácil, porque se você errar ali, né, você não vai ser ali questionado e envergonhado. E o crente, ele tem essa mania, né, de envergonhar o outro por causa de erros teológicos, por causa de uma fala errada. Às vezes a pessoa não temos o português correto, às vezes não usamos os vernáculos, né, da língua portuguesa correto, às vezes pregamos, não é porque queremos pregar daquela maneira, às vezes porque a gente vem na mente assim, aquele jeito de falar, às vezes a gente falamos, o karaokê, né, não ficou bom, e às vezes a gente falamos de uma maneira transigente, né, e aí vem as críticas, vem a retaliação, né. Infelizmente, hoje a gente vê as pessoas preocupadas, quem é que vai falar mais bonito do que o outro, né? Mostrando ali, arrotando nos púlpitos a teologia, né? Em vez de estar ali pregando verdade, né? Em vez de estar incentivando a igreja a sair das 4 paredes e ir para a rua, ir para as portas, meu irmão, pregar o evangelho de Cristo. Agora, por que muitos não vai pregar nas portas? Porque não dá isso, não gera dinheiro. Dentro da igreja tem o recolhimento, né, das ofertas, dos dízimos. Na rua não tem. É por isso que muitos não vão por isso. Porque dentro da igreja os irmãos deveriam contribuir. Se precisar do pastor estar aí imorlando, né, mendigando, pedindo, dizendo: irmão, eu preciso comprar um material de limpeza, eu preciso pagar o aluguel do prédio, eu preciso pagar a zeladora que zela a igreja, eu preciso me manter, eu preciso manter minha família, eu preciso comprar também o meu alimento. Irmãos, dizima essa semana. Próximo culto, quando o irmão vier, a irmã vier, traga seu dízimo para ajudar a obra é carente, precisa. O pastor tem que estar sempre falando isso dentro da igreja. Isso vira um constrangimento, irmão. A gente tem que entender os nossos direitos, os nossos deveres, amém? O crente que não cumpre com os seus deveres não tem autoridade de cobrar os seus direitos,
né? Os direitos da gente, a gente só pode cobrar se a gente estiver cumprindo também os nossos deveres como cristão, de contribuir, de dar a sua oferta, dar o seu dízimo, né? Ajudar a casa de Deus, a obra de Deus, que é tão carente, irmãos. Não precisa o pastor estar sempre tirando um espaço, né, do momento do culto, da liturgia do culto ali, para falar sobre dízimo. Todos sabem que a igreja precisa. Um copo descartável que você pega lá no bebedor d'água, aquela água que está lá no tambor, que está lá emborcado lá no bebedor, aquilo ali foi comprado com o meu e o seu dinheiro, irmão. Um papel higiênico que está dentro do banheiro, um sabonete lá para você lavar a mão, a toalha, né? Precisa ali os panos de chão, né, para limpar a igreja. Tudo isso, tudo que entra dentro da casa de Deus é o dinheiro nosso. Aí as pessoas estão lá fora, irmão. Tem pessoas que vão aí para os carnavais, compram um abadá para pular os 3 dias, né? Pagam um valor absurdo num abadá. Eu já fiz muito isso quando eu era do mundo, né? Mas na hora, dentro da igreja, uma pessoa não tem o prazer de tirar ali da carteira R$5, R$10, ou R$2, ou uma nota de R$20, ou tem condições mais de dar mais, dá 50 ou dá 100. Porque aquele dinheiro é investido na obra, é na casa, é para a casa de Deus. Amém, queridos? Então vamos entender como é que funciona a obra de Deus. A obra de Deus não é só pulo, grito. A obra de Deus, ela precisa também do dinheiro. Um dia desse eu me encontrei com um irmão de uma determinada denominação, que ele disse que lá na igreja dele lá não se cobra um dízimo, né? Eu não vou falar o nome da igreja aqui por questão ética, né? Porque a gente tem que ter ética. Ele disse que nos cobram o dízimo, mas a coleta vem, né? Tem uma pessoa específica ali para ir nas casas de cada um dos irmãos, recolhendo ali as ofertas, né, para determinada obra que vai ser feita na igreja. A igreja ela não pode, o irmão ir com dinheiro para depositar lá dentro da igreja, não pode. Se a irmã estiver naqueles dias, né, tiver menstruada, ela tem que ficar em casa. Ela não pode ir para a igreja para os cultos nessas condições, né? Quer dizer, uma igreja ortodoxa, uma igreja misturada com o judaísmo, né? É uma igreja que o irmão falou que a igreja não precisa de dinheiro. Aí eu disse, irmão, o irmão está lendo que Bíblia? Que Bíblia que o irmão está lendo? Porque tá recheado de versículos bíblicos, começando lá do Antigo Testamento e vindo para o Novo. Que é importante nós entregarmos, principalmente quando chega lá no livro de Malaquias, entregai todos os dízimos e ofertas na casa do tesouro. Aonde é que é a casa do tesouro, irmão? É a casa de Deus. Amém? Para que não falte mantimento. Como é que alguém carente vem para falar com o pastor, para ajudar, o pastor ajudar, e o pastor se vai lá no tesoureiro, o tesoureiro olha, ó pastor, aqui tá no vermelho, não tem nada. Não tem nem uma pratinha de 10 centavos, tá zero, tá no vermelho. Toda igreja tem que ter, não é só o caixa 1 não, o caixa 2. Aí eu peguei e respondi pro irmão, Deus ele não precisa do nosso dinheiro não. Ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa do nosso dinheiro, mas a obra dele aqui na terra precisa. Agora existe casos e casos, não vamos generalizar, achar porque tem uma igreja que o pastor ele está arrecadando dinheiro para luxar, para comprar fazenda, para comprar helicóptero, jatinho, para andar com segurança, pagando segurança, para viver uma vida de luxo, ficar ostentando através dos dízimos e ofertas da igreja. Existe pastor, né, agindo dessa maneira. Existe picareta, né? Em João 10:10 está lá escrito que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Existe ladrões salteadores, existe falsos mestres, falsos pastores, existe. Mas existe no nosso meio também homens de Deus, homens que têm compromisso com a obra de Deus, e que o dinheiro que entra na obra de Deus é para ampliar mais a obra, para que o trabalho seja feito com conforto,
Você não acha bom entrar numa igreja, irmão, sentar naqueles bancos, né, macio, e às vezes alguns chegam até dormir no momento do culto, né? Irmãos, igreja onde você entra, que tem ar-condicionado, né? Como a sede da nossa igreja foi botado uns dias desses, né? Instalaram aí 4 ar-condicionados bem grandes, bem compridão na nave da igreja, de um lado em um canto e outro, né? De um lado e outro das paredes, das 2 paredes da igreja, 2 ar-condicionados bem enormes, de um lado e outro, fora os ventiladores que tem, né? Para poder você entrar ali, sentar e ficar confortável, né? Você não sentir calor dentro do... Aquilo tudo é pago com o quê? Com o dinheiro das ofertas e dos dízimos. Então, irmãos, não vamos ser radicalista ou imolarista, né? Ou extremista, né? Não vamos ser preconceituoso com as coisas. Vamos procurar entender como funciona a obra de Deus. A casa de Deus, ela funciona, eu e você, a gente precisamos uns dos outros, irmãos. O organismo, né, a organização ministerial do poder eclesiástico da igreja, a igreja, existe uma organização, né, que é organizada pelo homem, existe a convenção, né, existe toda uma organização, toda uma hierarquia. E tudo que entra, todo finalzinho do mês, né, principalmente no final do mês, é colocado papel lá, ó, na parede para vocês passarem e ver o que entrou, o que saiu, o resto que ficou. E o pastor, ele tem o seu salário, pelo menos na nossa igreja, né? O pastor ali, ele recebe o seu salário para ele se manter, para manter a família. O resto do dinheiro é para ampliação da igreja, para a reforma da igreja. Como uma das congregações nossas está aqui, que vai passar por uma reforma, e vai ser pago com o dinheiro da gente, com o dinheiro dos dízimos e oferta. A obra de Deus precisa sim do dinheiro. Agora, enquanto tem outros por aí desviando, aí é ele lá, Deus vai cobrar dele. Agora não vamos generalizar, irmão, achando que todo pastor é ladrão, é corrupto, né? Que tem pastor que realmente é um tremendo cara de pau, irmão, mercenário mesmo, né? Na realidade são os verdadeiros falsos profetas que estão na televisão aí vendendo aí um caroço de feijão, um carocinho de feijão por R$1.000, fazendo campanha. Não vou citar o nome dele aqui por questão ética, porque nós temos que ter ética, né? Induzindo ali, influenciando os fiéis, né? Que os fiéis têm que crer que aquele carocinho de feijão é milagroso, e que aquele carocinho de feijão você vai ser curado de qualquer doença que você tiver no corpo. Agora só basta você, né, colocar na conta da igreja R$1.000 e você vai receber, né, o tijolo ungido, a rosa ungida, a vassoura ungida, né? Isso parece mais uma macumba, meu irmão. Não parece uma igreja, não. Vai receber lá o caroço de feijão na sua casa, milagroso, a água, né, milagrosa, o óleo ungido que veio de Israel, né? A água do rio Jordão, né? Irmão, pelo amor de Deus, as igrejas neopentecostais estão escandalizando o verdadeiro evangelho de Cristo. Essa que é a realidade. Enquanto os que pregam o evangelho raiz, como eu prego o evangelho raiz, né? Existem outras igrejas por aí que consagram a mulher a pastora, a bispa, a apóstola, né? Aonde tem na Bíblia isso, irmão? Isso é uma deturpação. Se eu estivesse no lugar de uma irmã dessa, eu jamais aceitaria um cargo desse. Mas o pastor presidente da convenção da igreja que ela faz parte, e consagro ela a pastora. Se ela for uma conhecedora da palavra, ela vai ver que dentro da palavra não tem esse tipo de ordenança. O que é que a mulher falava? Não, meu pastor, não, eu levo a mal, não, me perdoe, mas eu não quero este título porque não está na Bíblia. Lá no livro do Apocalipse, né, diz lá que não pode aumentar um tio e nem pode, né, aumentar e nem tirar. Entendeu? A mulher, ela pode fazer tudo que ela quiser dentro da igreja. Nada contra, eu não sou contra o ministério de ninguém. Mas eu posso não concordar porque não está na Bíblia.
Mas eu respeito, quero deixar registrado aqui para você, eu respeito o ministério de todos. Existe hoje mais de 35 mil igrejas espalhadas na terra. 84% dessas igrejas, elas são totalmente apóstatas. Depois que entrou aí essa convenção apostolado, onde se consagra homem apóstolo, os apóstolos se encerrou em Paulo. O último apóstolo é Paulo. Você quer ouvir o apóstolo? Escuta as cartas, leia as cartas de Paulo. Então você vai estar ouvindo Paulo. Não tem. Aí você pode dizer, mas missionário Ivanês, diácono Ivanês, evangelista Ivanês, mas lá em Efésios 4:11 não está lá escrito, lá não tem uma lista, né? Que uns foram chamados para apóstolo, né? Outros foram chamados para evangelista, outros foram chamados para diácono, né? Outros foram chamados para pastores, outros foram chamados para mestres, né? Irmão, você tem que ver o contexto. Isso ali é o contexto da época, daquele tempo lá, a lei judaica, não para a igreja. Por isso que é importante você estudar a teologia, né? Você estudar a Bíblia direitinho, para você saber separar os livros, né? Aonde bate os livros doutrinários para hoje e os livros doutrinários para aquela época. É igual com uma igreja de Corintos, que tem igreja por aí que a mulher, ela já tem o seu véu, que é o cabelo, mas tem que colocar mais outro pano por cima do cabelo, porque se não botar e entra dentro da igreja, se separa do marido. O marido tem que ficar de um lado, a mulher tem que ficar do outro dentro da igreja. Isso é lei judaica, isso é doutrina dos judeus. Tem nada a ver com a doutrina do Senhor Jesus. A igreja de Cristo que se divide, o próprio Jesus ele chegou a dizer isso, que o reino dividido jamais, né, subirá aos céus. Amém? O reino dividido, Deus ele não dividiu a sua igreja, muito pelo contrário, né? Jesus ele veio para juntar, ele veio para repreender os carnais, né? Jesus ele veio para cumprir a lei, porque a lei era muito pesada para nós, né? Então Jesus ele veio e cumpriu a lei. Gálatas capítulo 3 de Gálatas, medite lá que você vai ver. Hoje nós temos que ver pela graça de Deus, que é Jesus Cristo. Se você estiver vivendo pela lei, você ainda está debaixo de maldição, meu irmão. Aí tem algumas igrejas que pegam, né, as culturas, as tradições de lá da Palestina, né, lá da Judéia, da banda de lá, né, do lugar onde Jesus passou, andou, né, pelas mesquitas, né, as sinagogas, onde cada sinagoga lá ainda tinha suas doutrinas, trazendo para os dias de hoje, aplicando aqui no Brasil, né? Cada igreja ela tem o seu regulamento, tem a sua hierarquia, tem a sua doutrina. Se você for para o lado do exército, aeronáutica, marinha, cada um tem a sua hierarquia, né? Até no poder jurídico, na área política, são 25 partidos, né? Não, 14 partidos, se a memória me falha. Se a memória me falha, parece que é 14, né? 14 partidos. Lá em Brasília, cada um tem seu dogma, né? Tem a sua hierarquia. No mundo do futebol também, no reino animal também, no céu também, no inferno também, né? Na sociedade também tem a sua hierarquia, né? No corpo de bombeiro, a polícia civil, a polícia federal. Então, nos ensinos, né? Na área da ciência, na área da educação, da segurança, em todas as áreas existe uma hierarquia. Eu entendo isso, mas a Bíblia Sagrada ela é uma hierarquia só. Jesus veio, irmão, combateu o fariarismo e combater a religião adormecida. Ele veio combater a hipocrisia que estava no meio, estava na religião. Jesus veio para os religiosos, mas os religiosos eles mesmos, né, rejeitaram o próprio Cristo. Então, irmãos, a gente temos que entender como funciona a igreja de Cristo. Hoje existe pessoas que vão para uma igreja, não aceita a regra da igreja, aí abre a sua própria igreja. É aí onde nasce seitas. As seitas, elas são nascidas dessa forma, porque a pessoa não quer estar debaixo de uma submissão de uma ordem espiritual e de um poder eclesiástico de uma maneira correta,
né, corretíssima, biblicamente, né, eu estou falando no sentido bíblico, e aí, então eles pegam e começam a criar dogmas, estatuto, totalmente fora das escrituras, deturpando e prostituindo ao mesmo tempo o evangelho de Cristo. Hoje existe evangelho de todo jeito, e se você vai a uma igreja e você não encontra, irmão, você tem toda a liberdade. Então basta aí de uma lei aí de 70 anos, né, que você tem toda a liberdade de você abrir a sua própria igreja. Agora, para entrar no céu, aí é outra discussão. Para entrar no céu, irmão, não entra não. Só se for o céu da boca da onça. Amém? Porque se você não tiver fazendo parte do corpo de Cristo, aonde a igreja, o corpo, né, é a igreja onde a cabeça é Cristo. Se você não estiver debaixo de submissão de um líder espiritual que foi ordenado por Deus pela palavra, se você está dentro de uma igreja que qual ali o líder é uma líder, é uma pastora, a pastora ela tem que ter o seu esposo para colocar ele como titular, não ela como titular. Ela pode ser a segunda, ela pode ficar até como a segunda, né, no comando, mas o titular tem que ser sempre o cabeça. Isso é bíblico. Se você for para a Bíblia, irmão, você vai ver que a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é todinha masculina. Ela começou na pessoa de Adão e terminou na pessoa de Jesus. Você não vai encontrar em nenhum lugar, né, uma mulher anja, a anja da igreja, é um anjo, né, que representa a igreja, é um homem, não é uma mulher. A mulher ela pode ser líder de ciclo de oração, ela pode ser uma dirigente de ciclo de oração, ela pode até dar aula, ela pode pregar, pode evangelizar, pode ensinar outras mulheres. A mulher ela pode fazer muitas coisas. Agora, dar a Santa Ceia e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa incumbência, esta responsabilidade ficou para o homem. Deus ele não é machista, ele não é... Tem pessoas que chamam o apóstolo Paulo de marxista, né? Porque o apóstolo Paulo ele fala bem claro nas suas cartas, né? Que a liderança pastoral Deus colocou o homem, não colocou a mulher. Amém? A mulher ela ficou como uma adjutora, como uma auxiliadora ao lado do homem. O seu esposo ele tem que ser o titular, ele tem que ser o anjo da igreja, o cabeça da igreja é o homem. Porque Jesus, se Deus quisesse que fosse uma mulher, Deus tinha mandado uma mulher para ser a salvadora, não Jesus para ser o salvador, né? Não tinha colocado um homem para ser o cabeça. Deus ele sabe trabalhar, irmão. O homem que não sabe. Aí tem igreja aí para tudo aí. Existe a igreja dos gays, né? Aonde a Bíblia, né, se chama Graça sobre Graça, na capa da Bíblia, aonde foi arrancado todas as folhas, né? Principalmente naquela folha lá de Romanos capítulo 1, né? Criaram uma lei aí homofóbico, né? Que aqueles que é contra a prática de prostituição está sendo homofóbico, né? Está sendo racista, né? Está sendo radical demais, está sendo machista, né? O apóstolo Paulo não era machista, não era racista, né? O apóstolo Paulo ele pregou o evangelho da maneira como tem que ser pregado. O homem que fica deturpando, o homem que fica distorcendo o evangelho, pregando da maneira que ele quer, cumprindo o que o apóstolo Paulo já falou ali nas cartas de Timóteo, né? Aqui eu encerro agora a minha palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Quando Timóteo diz assim, que vai chegar o dia que os homens não aguentarão ouvir a santa doutrina, provocarão neles si comissão nos ouvidos, e levantarão entre eles doutores para ensinar aquilo que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir, né? Parece até o quadro de hoje, né? Uma boa parte dos evangélicos hoje quer ouvir o que quer, e a gente temos que ouvir o que a gente precisa, não o que a gente quer ouvir. Amém? A gente tem que pregar a Bíblia pura. A gente não pode tirar um tio nem aumentar, irmão. A gente tem que pregar da maneira como a Bíblia é. Amém? A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente aprende, porque cada um de nós vamos prestar conta de si mesmo a Deus, e a salvação ela é individual, irmão. Até os sacerdotes vão chegar diante de Deus para prestar conta das suas ações. Oséias 4, versículo 9, está lá escrito que
que os sacerdotes irão diante de Deus para prestar conta, para apresentar suas ações, se foi boa, se foi ruim, né? Será prestada, né? Explicado diante de Deus. Deus ele vai cobrar até dos próprios sacerdotes. A mulher ela pode ser juíza, ela pode ser promotora, advogada, ela pode ser auxiliadora, adjutora, ela pode ser doutora, né? Ela pode ser uma cientista, ela pode ser líder, né? De empresas, né? Agora, de igreja, isso é antibíblico, meu irmão. Aí você pode até dizer, mas tem convenção, tem pastor presidente que abriu a sua convenção para isso, para dar status, para colocar título, né? Título que é dado, que a Bíblia fala, que é para ser dado só ao homem, né? Aí o pastor presidente diz, não, aqui a mulher vai ficar também, vai ter as mesmas posições do homem dentro da igreja. E aí transforma a mulher, coloca a mulher como diaconisa, pastora, bispa, né? Presbítera, evangelista, missionária até eu concordo, porque as mulheres elas fez o papel de missionária, né? Quando andava ali com Jesus, elas faziam missão. O apóstolo Paulo era rodeado de mulheres ali também no ministério do apóstolo Paulo. Priscila foi uma das que mais se destacaram, né? Na área da evangelização, ela fez trabalho até de diaconisa. O apóstolo Paulo poderia ter consagrado, né? Ter separado ela a diaconisa, só que na lista lá que está lá, né? Que uns foram chamados para diácono, deveria estar escrito assim: uns foram chamados para diácono e diaconisa, uns foram chamados para pastor e pastora. Era para estar escrito assim em Efésios 4, versículo 11. Não era para estar escrito assim, era para estar escrito assim, mas não está escrito. Deus não ordenou, Deus não deu o status, né, a mulher a ser o que o homem é, né? A mulher ela pode ser uma missionária, mas ela ser pastora, Deus deu livre-arbítrio, né? Para ela ser pastora, na luz do evangelho, isso é antibíblico. Isso é totalmente fora das escrituras, esse tipo de título, pastora. Aí eu vi uma mulher que ela se titula a bispa, né? A bispa Vigília, né? Vigília Arruda, né? Ela é uma bispa. Que tipo de Bíblia que esta bispa está lendo? Porque na minha Bíblia, pela tradução do João Ferreira de Almeida, pela NVI, pela tradução da Bíblia Jerusalém, né? Ou até pelas traduções judaicas, pelos originais judaicos, não tem nenhum lugar, né? Na lei eclesiástica, né? Bíblica, né? À luz do evangelho não está escrito Deus ordenando a mulher ser uma bispa, né? Que se chama presbítera, né? Fala lá do presbítero, que o presbítero seja homem, né? Marido de uma mulher só, que ele cuide bem, que tenha um bom testemunho, amém? Não está dizendo lá que a mulher ela seja esposa de um marido e que ela cuida bem do seu lar, que ela seja uma defensora da palavra, que ela venha exercer o cargo de bispa, porque essa palavra bispa, ela biblicamente é antibíblico. Isso são as convenções, são as igrejas que consagram, não está na Bíblia, nas escrituras, amém? Mas eu não sou contra, irmãos. Eu quero deixar bem claro, registrado aqui nesse vídeo, que eu estou mostrando apenas ponto teológico. Teologicamente, biblicamente, é antibíblico. Uma mulher a ser presbítera ou bispa, apóstola, né? Tinha vaga para apóstolo ali quando Judas, né, tirou a sua própria vida. Mas aí Jesus foi um outro homem. Os 12, foi levantado 12 homens. Lá nas tribos, lá era 12 homens, 12 líderes, né? No tempo de Moisés lá foi levantado 70 homens, não tem nenhuma mulher, nenhuma para ser líder. E quando parte para a parte de líder religiosa, né? Aí aqui não tem mesmo, biblicamente mesmo não tem, irmãos. Então são as igrejas que fazem, que criam esse tipo de doutrina
e que Deus vai cobrar de cada uma dessas convenções de pastores presidentes que estão aí distorcendo o evangelho e ensinando profecia fora da Bíblia. Que se a própria Bíblia é a própria profecia de Deus, é a própria palavra de Deus, irmão. Não pode tirar um tio nem aumentar, irmão. Hoje o buscar, né, de mulher, se esforçar, querer espaço dentro da igreja para ser salariada, né, a pastora, está crescendo a cada dia dentro dessas convenções, né, apostolado, aonde os irmãos estão sendo colocados também como apóstolo, mas nenhum sofreu como os apóstolos, porque os apóstolos, eles sofreram, tem a marca de sofrimento, de chicotada, foram à prisão, como o apóstolo Paulo foi, né? E os apóstolos de hoje andam de jatinho, meu irmão. Tem aí um salário de 200 mil reais por mês, ou até mais. Uma vida de luxo, aonde num apartamento de luxo dele, na beira da praia, lá na sacada do prédio lá em cima, tá lá o helicóptero lá, né, pousado. Na hora que ele quer ir para a igreja, ele sobe, entra no helicóptero e dá o voo lá direto para sua sede luxuosa, né? Aonde a sede, o espaço lá da sede ocupa 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, né, sentado. Aonde eles vivem ali do dízimo, que cai montanhas e montanhas de dinheiro, enquanto um membro pobre na igreja está passando fome. Amanhece o dia, não tem um feijão para botar no fogo e nem tem mistura, enquanto eles estão comendo em hotéis de 5 estrelas. Pega o helicóptero, vai jantar, irmãos, com a família em outro estado. Às vezes até vai para Miami, Estados Unidos, vai para a Europa, passar lá 2, 3 dias para bandear, vai no seu jatinho, volta, enquanto tá lá a sede lá, caindo dinheiro de montão, tá lá o segundo no comando lá, comandando, e quando o pastor presidente volta, recebe aquela contona, aqueles pacotes, fados e mais fados, montanhas e mais montanhas de dinheiro, irmão, para conta desses homens. Aí eles ficam só consagrando as pessoas, né? Aí bota a mulher, a pastora, a bispa, a apóstola, né? Tem um apóstolo, né, que veio da Europa, dos Estados Unidos, que trouxe a convenção dele. Tem igrejas já espalhadas pelo Brasil, né? Nerê Terra Nova, né? Homem de Deus, irmão, é um homem de Deus. Mas se a gente vai para a palavra, à luz do evangelho, biblicamente mesmo, os apóstolos, consagração para apóstolos, se encerrou em Paulo, irmão. Não tem consagração para apóstolo, nem para pastora, nem para, muito menos para diaconisa, bispa, né, presbítera, evangelista feminina, né? Tem para evangelista homem, não para mulher. Mas infelizmente tem convenções por aí que consagra essas pessoas assim. É por isso que a igreja está do jeito que está, irmão, sofrendo. Os verdadeiros crentes mesmo, os verdadeiros pastores, as verdadeiras igrejas, elas sofrem. Elas estão sendo sufocadas por estas falsas igrejas, por esses falsos mestres, por esses ladrões salteadores, por esses mercenários que estão no nosso meio, cumprindo o que está lá nas cartas de João, 1 de João, capítulo 4. Pode ler lá, que nós não devemos julgar eles, mas podemos julgar as profecias, não os profetas. E os profetas, os falsos profetas, já estão no nosso meio, irmão. E é fácil de você conhecer quem é de Deus e quem não é de Deus. Às vezes eu entro umas lives e vejo, meu irmão, uns homens de Deus, aparentemente, supostamente, entre aspas, né? Umas toalhas, parecendo aquelas batas que os padres usam, né? Uns lenço de Israel, né? Com as listras, uma manta, né? Uns usam vermelha, outros usam branco, outros usam azul. Cada um tem o seu significado, né? A cor, né? Significa ali. Eu não vou entrar agora em questão aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então nas lives ali estão cobrando, né? Tem até a pastora do Pix agora tem na rede social, pedindo valores de 50, de 100, 200, 300, 500, pedindo os nomes para colocar dentro de um pote
de azeite, que deveria estar usando aquele azeite para fritar carne, fritar ovo, né, usando em casa. E mentindo, entra nas lives mentindo, dizendo que aquele óleo veio de Israel. Comprou num comércio de esquina, de qualquer esquina, perto de casa, da casa dele, da casa dela. Aí entra mentindo. Meu irmão, a Bíblia fala que quem mente é filho do cão. E lá em Apocalipse 22, versículo 15, está uma lista lá de pessoas que não vão entrar no céu. E uma das categorias de pessoas que não vão entrar no céu são os mentirosos. E o que tem de homem, suposto homem de Deus, mulher de Deus, entre aspas, né? Nas redes sociais mentindo, irmão. Tá cheio de pessoas, falsos profetas nas redes sociais, iludindo, mentindo. E as pessoas entram nessa onda, irmão, e cai de patinho, cai igual como um patinho na lagoa. Aí eu quero fazer um salão do lado da minha casa, para fazer um salão, para abrir uma congregação. Entra numa campanha pedindo uma ajuda de 10 reais, de 50, de 20, de 30, de qualquer valor. E as pessoas não enviam. Enquanto a partida tem pessoas fazendo campanha para comprar microfone de ouro, no valor de 8 mil reais, pedindo oferta de 200, 300, e as pessoas dão. Pessoas que entram na rede social pedindo que vai fazer uma viagem para Jerusalém, quer levar o nome de todos os que ajudar para essa viagem, e vai levar o nome para ungir lá na água do Rio Jordão. Irmãos, é cada campanha absurda, sem pé, sem cabeça, né? E as pessoas entram nessas campanhas, aí quando não consegue um milagre, fica frustrado, porque não foi Deus que falou, é o homem. O homem quer ser um semideus. Na realidade, muitos dos que entram nas redes sociais para pregar a palavra de Deus, estão pregando a palavra de Deus, não, estão pregando o ego deles. Estão ali como falso profeta, pregando e dizendo Deus falou sem Deus ter falado, sem Deus estar mandando. São os verdadeiros mercenários. E Deus vai cobrar de cada uma dessas pessoas que estão nas redes sociais mentindo, irmão, iludindo, enganando as pessoas. É por isso que os verdadeiros profetas, eles passam por perseguições e são mal compreendidos e levam o nome de ladrão por causa dos outros. Aí por causa dos outros a gente fica às vezes pagando pelo erro dos outros irmãos, supostos irmãos, né? Igrejas que estão em campanhas determinando a bênção, dizendo que se você der um nome e der tanto, vai orar e Deus vai operar e Deus vai chegar com providência. Pessoas egoístas no seu ministério, pessoas que têm uma sua conta que só recebe. Na hora de tirar para dar para alguém, até nem tira, não tem como tirar. Até a conta é egoísta. Até a conta do abençoado é uma conta egoísta. Só sabe, só venha nosso reinado. Pessoas, irmãos, pregando, dizendo Deus falou sem Deus ter falado. Pregando nas redes sociais inverdades, na realidade, né? Tá se achando ali um pseudo de Jesus. É um semideus na terra, né? Só falta pedir a cadeira de Deus. É uma soberba tão grande no coração desse povo, meu irmão. E as lives deles são cheias, viu? Tem live que eu entro só para entrar assim, mas eu saio logo, porque eu não sinto Deus naquela live. Com 1000 pessoas na live, 600 pessoas na live, 300 e poucas pessoas na live, e eles não colocam uma pessoa como eu para pregar, eles não botam, a formiga sabe a folha que corta, irmão. Não coloca mentiroso para pregar, mentira, massagem no ego, né? Em vez de pregar, conserta o teu altar, e aí Deus vai lhe abençoar. Esse tipo de mensagem não dá ibope. Agora a gente entra e a gente escuta o pregador dizendo: olha, Deus vai abrir uma porta para você, Deus ele vai colocar dinheiro na sua conta, receba a chave de um carro, receba a chave de uma moto, receba aí um apartamento, receba, né? Mas não tem o profeta dizendo: se conserte, se converta, cria vergonha na cara, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, dê um bom testemunho, cuide bem da sua família. Esses tipos de mensagem não dá ibope. E as pessoas não botam um pregador verdadeiro para pregar, por quê? As pessoas não querem se converter, só isso.
Tem pessoas que não querem entrar no céu e nem querem deixar os outros entrar. Então, irmãos, tenha cuidado com as falsas promessas. Jesus, ele não prometeu caminho fácil para nós caminhar. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Amém, irmãos? Salmo 34, verso 19 fala isso. João 16, 33, no mundo tereis aflições. Foi Jesus que falou isso. Não tem esse negócio, venha para mim e você vai acabar de sofrer. Mentira. Não vai não, vai continuar o sofrimento. Só que a diferença é que o seu sofrimento você vai acompanhar, você vai enfrentar com Jesus. Jesus vai dar o escape, vai dar o refrigério, Jesus vai dar força para você vencer. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida depois. Como é que você está lançando o seu pão, irmão? Como é que você está praticando o Evangelho de Cristo? Você está pregando o que está na palavra ou está pregando fora da palavra? Se você está numa posição que o seu pastor botou e você vê que não está na Bíblia, entrega a carteirinha, irmão. Entrega a carteirinha, minha irmã. Deus não te colocou você nessa posição, não. Entregue. Porque senão você vai pagar um preço muito alto. Deus vai cobrar de você e vai cobrar também do seu pastor que colocou você nessa posição que não está na Bíblia, que não tem respaldo, não tem concordância bíblica. Tenha cuidado, irmão, com as igrejas que estão aí atualizando, né, o Evangelho. Você pode atualizar o teu WhatsApp, você pode atualizar o teu Instagram, você pode atualizar o seu Facebook, o seu Twitter, né? Você pode atualizar as suas redes sociais, você pode atualizar o que você quiser, até a sua família. É importante, é bom nós atualizar a nossa vida, mas a palavra de Deus ela não pode ser atualizada. A palavra de Deus não pode tirar um tiro nem aumentar. A palavra de Deus é do jeito que está e acabou-se. Amém? Fique com esta palavra em nome de Jesus. Cuidado para não ser Deus. Seja o altar para Jesus operar. Não seja Jesus. Nós não somos Jesus. Nós não somos Deus. Nem muito menos somos o Espírito Santo. Nós só somos apenas o altar, a casa de Deus. Então deixa Deus operar, em nome de Jesus. Porque aquele que não cuida bem do que é seu, como cuidará bem da casa de Deus? Aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel, irmão. Tenha cuidado com a maneira que você está usando a palavra de Deus. Se for para beneficiar você, tenha muito cuidado, porque você lá na frente Deus pode cobrar de você. Não use o Evangelho para lhe beneficiar, mas sim use o Evangelho para beneficiar as pessoas. Porque uma vez você beneficiando as pessoas, que vai beneficiar você é Deus. Deus é que vai justificar você e lhe beneficiar. O salário é Deus que vai dar. Então trabalhe de uma maneira transparente na obra de Deus. Cuidado com a soberba. Cuidado com egoísmo e com orgulho. Cuidado, meu irmão. Satanás foi inventado de querer ser igual a Deus. E ele disse que ia colocar o trono ao lado de Deus e ia ser semelhante a Deus. Deus fez um anjo com a espada de fogo e deu a ordem para o anjo expulsar Satanás. Satanás com a sua cauda, né? Um terço dos anjos desceu junto com ele e está aqui na terra operando, né? Ele está aqui trabalhando, fazendo divisão na igreja, né? Provocando, espalhando contenda, né? Adoecendo o coração dos crentes, para os crentes não perdoar, não estender as mãos, não abençoar a obra missionária. Satanás está trabalhando. Satanás está colocando iniquidade, incredulidade, prostituição, adultério, mentira, engano, falsidade, hipocrisia, farearismo. Todas essas ferramentas vêm de Satanás. Satanás, que significa adversário de Deus. Satanás, ele é contra tudo que Deus faz de bom, irmão. Satanás veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a todos. Guarda o que tu tem, irmãos. Guarda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha cuidado com os fermentos que não vêm de Deus. Cuidado com a doutrina de Herodes. E cuidado com as doutrinas dos fariseus. Marcos 8,15 fala acerca disso. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos.